Sim, como ele falou, eu sou muito espontâneo, sou uma pessoa que de coração é assim, independente do que seja, quanto pro bom quanto pro ruim. Mas não, eu estava no banco, óbvio que eu não gosto de ficar no banco, que é qual jogador que gosta. Eu quero jogar, quero ajudar, mas também respeito os meus companheiros, respeito quem entrou. Então, vi que muita gente falou muita besteira, principalmente da camisa, que eu não tava com a camisa do Flamengo, sendo que contra o Fortaleza também tava com outra camisa, entrei, fiz o gol, depois falou que eu não quis dar entrevista, falou que também que eu não treinei, sendo que nem teve treino dos reservas. Eu sei que quando eles falam essas coisas, eles ganham ibopes. E então eu sei que é normal que eles começam a reparar em tudo. Se eu ficasse sorrindo, é porque eu estava feliz de estar no banco. Se eu ficasse triste, era porque eu estava bravo de estar no banco. Então, confesso que eu não gosto muito de falar sobre isso, não respondo eles. Mas já que a pergunta foi feita, tá aí a resposta. Isabelle Costa, canal Paparazzo Rubro Negro. Nos últimos dias surgiram algumas polêmicas sobre panelas dentro do elenco e desavenças entre os jogadores. Diego Ribas, Felipe Luiz, Diego Alves e Rodrigo Caio se manifestaram. Gostaria que você pudesse falar como é o ambiente dentro do vestiário e no dia a dia. Outra coisa que eu acho que nem deveria ser perguntado, não existe isso. Claro que num grupo de 20, 27, 30, não sei, mas aqui no CT tem, sei lá, 50, 60 pessoas trabalhando diariamente, ter afinidade com uma pessoa é normal, mas aqui dentro do clube, que praticamente são os mesmos jogadores que ganharam em 2019, não tinha panela e quando perde tem. É uma loucura muito grande que está sendo criada. Mas creio que, como eu falei, da Ibope ao Flamengo, tem jogadores grandes envolvidos. É normal que falem, mas não existe. Eu acho que do grupo que foi campeão, não tá 2, 3? Eu acho 2. E então não tem por que ter panela. E isso não existe, é realmente muito engraçado. Monique Danello, Esporte Interativo. Essa semana, muita coisa foi falada em relação à falta de comando. Vocês sentem que falta uma figura no dia a dia para colocar ordem na casa? Não, a gente tem sempre aqui pessoas que dão respaldo pra gente, como o Landim, que vem aqui às vezes, como o Marcos Braz, está aqui sempre, o Spindle, tem o nosso treinador, que está com nós diariamente. Então, não sinto que falta isso. Eu sinto que falta os resultados, porque aí quando a gente ganha, tudo é maravilhoso. Bruno Cantarelli, TV Bandeirante. São vários aspectos a serem analisados no momento como vivido pelo Flamengo. Mas, na sua opinião, qual é a principal mudança, a mais urgente que precisa acontecer agora para que o Flamengo brigue até o final pelo título? Vencer. Simples assim. Vamos lá, Raiza Simplício, gol. Na última coletiva, Ceni disse que um dos motivos por você ter começado o jogo contra o Ceará no banco foi ele ter identificado que você e o Bruno estavam jogando muito distantes, mas vocês sempre se notabilizaram por jogarem bem próximos. Isso é algo pedido pelo Rogério, um sistema de jogo? E o que foi que mudou? Eu acho que, como a gente também joga muito tempo junto, é óbvio que as defesas também já se ligam mais na nossa movimentação, nas nossas parcerias, então é normal que também a gente seja muito bem marcado, mas a gente tem treinado muito isso com o Rogério, a gente tem tentado se aproximar mais, mas creio que os números provam que a gente tem dado resultado. Claro que pode ser melhor, a gente quer melhorar, a gente vai melhorar, então creio que a gente vem fazendo de tudo para se aproximar mais dentro de campo e fazer boas jogadas, não só para a gente, mas também para outros jogadores. Marcos Coelho, Rádio Tupi. Nos últimos dias, o assunto liderança do elenco foi muito falado no noticiário do Flamengo. Quem você destaca como líder ou líderes no elenco e como eles estão agindo nesse momento complicado? Eu acho que cada um tem a sua liderança. A gente tem o Vili, que fala mais com a gente, não tanto com a imprensa. A gente tem o Diego Alves, que dentro de campo é um líder. Temos o Diego, que fora de campo também é um líder e também dentro.
tem eu, que também sou um líder mais totalmente diferente deles, como jeito de ser, espontâneo, de às vezes ir em cima do juiz, às vezes brigar com outro jogador do time adversário. Temos o Gerson, que é um cara que vem se mostrando que tem comprado nossa ideia de ser um líder. Então, eu acho que a gente tem muitas lideranças. Tem o René, que está aqui há muito tempo. Tem o Arão, que tem mais de 300 jogos com a camisa do Flamengo, ou está para fazer. Então, liderança é o que não falta. Eu acho que o que falta é a gente continuar trabalhando assim e vencer os jogos. Que aí vai ter líder pra caramba, vai ter vitória pra caramba, vai ter todo mundo feliz. Pedro Henrique Torre, ESPN. Chamou a atenção contra o Ceará a cena na qual você entrou em campo para sentar no banco antes do início da partida, ainda sem camisa de aquecimento e sem chuteiras. O quanto ser reserva de fato o incomoda? Muito. Eu não quero ficar no banco. Mas ninguém quer. Quem quer? Ou você acha que quando o Pedro ele estava feliz? E quando o Michael não está entrando, ele está feliz. Todo mundo tem sua parcela de vontade de querer ajudar o clube como o Flamengo, de ser campeão 2 vezes seguidas do brasileiro. Mas creio eu que, como eu falei, a camisa, não sei se vocês já perceberam isso, mas na Europa é muito normal isso acontecer. Eu fiquei contra o Fortaleza sem camisa, eu fiquei esse jogo sem a camisa e não vejo isso como um problema. Fiquei sem a chuteira porque eu tive uma lesão muito séria no tornozelo e a minha colbão parece um gesso no tornozelo e isso incomoda um pouco. Então não vejo problema nenhum com isso. Como eu falei, gosta de se falar porque vai dar ibope. E como eu falei, se eu estivesse sorrindo é porque eu estava feliz e nem aí pro time. Se eu estivesse triste é porque eu estou bravo com o treinador. Então, creio eu que, independente de como eu ficasse, se eu ficasse pronto para entrar em campo, iria ser a matéria. João Pedro Granete, coluna do Fla. O Flamengo foi uma equipe que se notabilizou pelo poder de reação, mas isso não tem acontecido ultimamente. Contra o Fluminense, vocês saíram na frente, mas o adversário melhorou. O Fla não se reencontrou e sofreu a virada. Contra o Ceará, o time sofreu um gol logo no início e não conseguiu reverter o placar. Para você, qual aspecto pesou mais nesses jogos? O tático ou o psicológico? Eu acho que se a gente for analisar, a gente está falando de um time que venceu uma Libertadores faltando 3 minutos. Estamos falando de um time que, contra o Racing, fez o gol no finalzinho. Então a gente tem esse poder de reação, sim. Mas creio eu que a gente, sim, precisa melhorar. A gente precisa, talvez, matar os jogos antes ou ter mais cuidado taticamente, psicologicamente, para não sofrer os gols ou se sofrer, correr atrás para virar a partida. Então, acho que assim, sim, a gente precisa melhorar isso, precisa fazer mais gols, precisa tomar menos gols, que é importante. Então, eu acho que o nosso time vem trabalhando isso muito durante a semana e para segunda-feira a gente poder fazer um jogo muito bom contra a equipe do Goiás e vencer. Sidão Marinho, Rádio Transamérica. Para você, qual é o principal motivo para o Flamengo não estar conseguindo conquistar bons resultados nas últimas partidas? Eu acho que é uma mistura de coisas. Eu acho que não é só incompetência nossa, mas também mérito do adversário, sendo que a gente tem que minar isso. A gente vem estudando o Goiás durante a semana inteira e como eles também vêm estudando a gente. Então, creio que sim, é uma mistura de coisas. E a gente precisa melhorar em bola parada, em lances que talvez a gente não dê muita importância e acaba levando gol. Então a gente tem que melhorar num todo para poder fazer uma partida convincente, não só ganhar, mas também jogar bem. Guilherme, Rádio Bangu. Gostaria que você falasse de como é a sua relação com o Ceni e como é a relação do grupo em geral com o treinador. É muito boa. Como eu falei, com o Domi falaram que eu tinha brigado com ele no vestiário, que eu não gostava dele, sendo que a gente sempre teve uma relação muito boa com o Jorge também e agora com o Rogério. É um cara que eu tenho aprendido muito, é um cara que é um espelho pra gente, pois está sempre aqui no CT trabalhando, está sempre do nosso lado conversando sobre tudo, não só sobre futebol, mas também sobre a vida que ele teve no futebol. É um cara experiente, que já venceu tudo e está aqui de corpo e alma. Então a gente também está junto com ele para poder ajudar ele e ele também ajudar a gente. Ivan Halpe, TV Globo.
O Flamengo desta temporada está muito aquém do de 2019. Na sua visão, por quê? Analisando esta temporada como um todo, quais foram os principais erros cometidos pelo Flamengo? Eu acho que comparar o Flamengo de 2019 é uma coisa injusta com qualquer time do Brasil, porque na minha opinião, o que aconteceu em 2019 vai ser muito difícil acontecer de novo. Um time vencer com quase 100 pontos, ganhar Brasileiro, Libertadores. Então, claro que é o mesmo time, claro que a gente tem o potencial para fazer aquilo de novo e para vencer de novo, e é isso que a gente quer. Mas são tempos diferentes, a gente está com outro treinador, a gente tem outros jogadores diferentes, jogadores que também agora são marcados diferentes, como eu, Bruno e todo mundo. Você vê que já contra o Flamengo é diferente para eles e para a gente também tem que ser diferente. Então, eu acho que é muitas coisas, mas se a gente finalizar o 2020, a gente foi campeão de algumas coisas. Sim, perdemos a Copa do Brasil e a Libertadores, que era o que a gente não queria, que a gente não podia, mas aconteceu. O que a gente tem é o brasileiro, que a gente foi campeão, que a gente é o atual campeão, e a gente briga para ser campeão de novo. Então, como é que um grupo que venceu tudo em 2 anos atrás, e esse ano não pode vencer? Como é que um time que brigou pela uma Libertadores faltando 3 minutos, faltando 10 jogos vai desistir? Ou a torcida vai desistir? Eu acho isso impossível. Léo Burlá, UOL. O técnico Rogério Ceni tem sido pressionado, assim como aconteceu com o Domenech. Qual a parcela de culpa no elenco no momento difícil pelo qual atravessa o Flamengo na temporada? Pressão vai ter, é Flamengo. Mas quem não gosta de uma pressão? Quem não gosta de vir aqui tendo todas as condições de vencer? Eu sempre comentei com meus companheiros que às vezes eu jogava em alguns times que queria empatar, que queria conseguir um resultado ali de 1 ponto. E vir aqui pro Flamengo sabendo que você tem que vencer todos os jogos, isso é a melhor coisa pro jogador do mundo. Saber que a torcida tá ali te apoiando para poder vencer, também te cobrando para poder vencer. E a gente tem capacidade para isso, é muito bom. E o Rogério sabe disso. E sei também que ele sabe lidar muito bem com isso. Então, o que a gente tem que fazer? Vencer os jogos. Simplesmente assim. Não pensar nos nossos concorrentes e pensar assim na gente, para poder vencer, e quem sabe lá na última rodada a gente sagrar campeão. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Durante a semana houve muitos protestos de torcedores, tanto nas redes sociais quanto no Ninho do Urubu. Diante dos insucessos do time nos últimos jogos, como o elenco tem encarado as manifestações da torcida e o que vocês jogadores podem falar para eles? Se me perguntar se eu acho certo, não acho certo. Não acho certo. Mas eles vieram aqui, não foi algo tão pacífico, né? Porque eu fiquei sabendo que amassou um carro de jogadores aí. Então, se falar que eu acho certo, não. Mas a cobrança que eles têm com a gente em rede social, e no estádio, quando eles estão lá e quando eles vêm aqui falar com a gente numa boa, eu acho que sim, é correto, porque eles têm razão de cobrar a gente. Mas a gente também está trabalhando para poder vencer. Ninguém está aqui para poder botar a cara lá no domingo e perder o jogo, ou na segunda, na quinta. A gente sabe o quão bom é ser campeão com o Flamengo. E eu sempre falei aqui para as pessoas que eu jogo no Flamengo por causa deles. Eu quero estar naquela avenida lá de novo, lotada. Que aquele para mim foi um dos melhores dias da minha vida. Pra gente fechar, Gabigol, manda um recado então pra torcida. A gente que tá sempre lá no Maracanã, sente uma falta absurda na transmissão. Imagino que vocês, jogadores, ainda mais também. Eu. Pois é. Você que tem essa energia com a torcida, manda um recado pra eles que estão aqui te acompanhando na Flá TV e, claro, te adoram. Eu acho que agradecer pelo apoio deles. A gente sabe que eles cobram porque esperam algo muito bom da gente. E o que a gente pode fazer é só uma coisa: falar menos e vencer.